Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dentes do Católico. O evangelho de hoje é tirado de São Marcos, capítulo 9, versos do 30 ao 37. O evangelho de hoje está subdividido em duas partes. A primeira, do versículo 30 ao 32, é Jesus fazendo o segundo anúncio da sua paixão. Ele dizendo aos seus apóstolos, pela segunda vez, o que deveria acontecer com ele. Veja, daí foram percorrendo a Galiléia, e ele, Jesus, claro, não queria que ninguém o soubesse. Aos discípulos explicava: este homem vai ser entregue em mãos de homens, que o matarão. Depois de morrer, ao final de 3 dias, ressuscitará. Eles, embora não entendessem o assunto, não se atreviam a fazer-lhe perguntas. Então, Jesus estava predizendo, ou pré-anunciando a sua morte e ressurreição, que ele seria preso, seria levado na mão de homens que o matariam. Só que Jesus diz algo que é novo. Muitos profetas foram mortos. Muitos que vieram antes de Jesus foram mortos. Inclusive, Jesus conta aquela parábola dos avinhanteiros homicidas, que mataram o primeiro empregado, depois o segundo, e assim sucessivamente, até que o dono da vinha envia o filho e eles matam o filho. Jesus estava falando aquilo ali dele, Então ele sabia que os profetas, já era comum que um profeta fosse morto por não ser bem recebido, bem aceito. Então, mas a grande novidade, a novidade extraordinária, é que esse homem ressuscitaria depois de 3 dias. E aí os apóstolos ficam um pouco perturbados. A segunda parte do evangelho de hoje vem falar sobre instruções básicas para a comunidade. Porque os apóstolos, como nós, por incrível que pareça, quando eu digo nós, estou falando dos cristãos, como os apóstolos estavam desejosos do primeiro lugar no grupo dos apóstolos, eles estavam interessados em saber quem era o maior, quem era aquele que era o primeiro. E aí Jesus começa a dar algumas instruções. Veja, chegaram a Cafarnaum e já em casa lhes perguntava: sobre o que discutis no caminho? Eles vinham discutindo, entre eles, quem será de nós o primeiro, o maior? Ficaram calados, pois no caminho iam discutindo sobre quem era o maior. Veja que coisa, meus irmãos, eu fico pensando, os apóstolos andando com Jesus e ficavam discutindo entre eles quem era o maior do grupo. Que coisa, Na nossa comunidade é a mesma coisa, Na comunidade paroquial, na comunidade, na capela, na pequena capela, e às vezes até nos grupos, nos nossos grupos, as pessoas ficam querendo saber, quem é o primeiro. Ou melhor, as pessoas ficam querendo o primeiro lugar. Isso é escandaloso, mas é verdade. Até no meio dos apóstolos existia isso. E por essa ocasião, Jesus começa a dar algumas instruções. Veja aí, a partir do versículo 35. Ele sentou, chamou os 12 e lhes disse: se alguém deseja ser o primeiro, seja o último e servidor de todos. A matemática de Jesus, se Deus quiser, ainda escreva um livro, mesmo que seja pequenininho, mas eu ainda escrevo um livro sobre a matemática de Deus, diferente da matemática dos homens. Porque Jesus vai dizer sempre: quem quiser ser grande, seja pequeno. Quem quiser ser primeiro, seja o último. Aquele que quer ser exaltado, se humilhe. Aquele que quiser ser grande, seja pequeno. E assim sucessivamente. A matemática de Deus, ela é extraordinária. E nós ficamos desejando o primeiro lugar. Veja, versículo 36. Depois chamou uma criança, colocou-a no meio deles, acariciou-a e lhe disse: quem acolher uma destas crianças em atenção a mim acolhe. Quem acolhe a mim, não é a mim que acolhe, mas sim aquele que me enviou. Aí nós podemos ver, meus irmãos, que o apóstolo São João aprendeu isso. O apóstolo São João não somente aprendeu, como ele criticou quando na sua comunidade, ali nas comunidades de Éfeso, onde ele foi bispo, quando na sua comunidade alguém ficava desejoso de querer o primeiro lugar, ele dava uma grande lição. É o que nós podemos ver na terceira carta de São João. Veja, a terceira carta de São João, você lê aí, é bem pequenininha, seria mais ou menos um e-mail, Mas a terceira carta de São João é muito curtinha, veja no versículo 8, porque só tem um capítulo. A partir do versículo 8 vai dizer assim, ou melhor, do versículo 9, João diz:
Escrevi alguma coisa para a comunidade, mas Diótrefes, que gosta de mandar, não nos recebe. Por isso, quando for, denunciarei as ações dele, pois com a sua maledicência nos desprestigia. Não contente com isso, não recebe os irmãos, nem permite que o façam os que o desejam. Ao contrário, expulsa-os da comunidade. Querido, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem provém de Deus. Quem faz o mal não viu a Deus. Então, essa tradução aqui, a tradução da Bíblia do Peregrino, vai dizer que Diótrefes gostava de mandar, mas tem tradução que vai dizer desejoso do primeiro lugar, né? Veja como diz a Bíblia da Ave Maria. A Bíblia da Ave Maria vai dizer desejoso do poder. Veja, escrevi uma palavra à igreja, mas Diótrefes, homem ambicioso do primeiro lugar e do poder, não nos quer receber. Então veja, dentro da comunidade joanina, dentro da comunidade do discípulo que mais foi amado por Jesus, que ele se intitula no seu evangelho como o discípulo amado, este homem que orientou a sua comunidade a partir dos ensinamentos de Jesus, a partir desse ensinamento que Jesus vai dizer: não queiram o primeiro lugar, quem quiser ser o primeiro, seja o último, quem quiser ser o primeiro, seja aquele que serve a todos. João instrui a sua comunidade a partir desse ensinamento de Jesus, dizendo: quem quiser ser grande, seja como uma criancinha dessa. Quem recebe uma criança dessa, porque eu a enviei, a mim recebe. Então Diótrefes não queria receber os irmãos que João havia enviado, levando a carta de instruções para a igreja. Por quê? Porque João desejava o primeiro lugar. A grande tragédia das comunidades católicas, a grande desgraça das comunidades católicas, seja uma capela, um grupo, uma comunidade paroquial, seja uma diocese ou uma arquidiocese, a grande desgraça desta comunidade vai ser sempre aqueles miseráveis que desejam o primeiro lugar, porque vão destruir, mina o amor da comunidade e destrói a comunidade. Então que nós possamos pedir ao Senhor a graça de sermos aqueles que se assemelhem às crianças, ou que pelo menos não fiquem ambiciosos do primeiro lugar e do poder no meio da comunidade. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.